Gente. Beleza, obrigada, galera do som. Bem-vindos, boas-vindas para quem chegou agora, para quem já estava aí. Agora a gente vai ter a palestra com o Gustavo, e a palestra chama Waste, quanto, em grana, do seu desenvolvimento você está jogando fora. É com você, Gustavo. Alô. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui. Vamos lá. Vamos falar de waste. Muito bem. Bom, antes de mais nada, então, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Gus. Como meu sotaque entrega, sou do interior de São Paulo. Sou branco, 1,77 m, calvo. Já tive cabelo, agora não tenho mais. Estou usando uma calça jeans, uma blusa preta. E hoje eu atuo como especialista em agilidade na GFT. Já passei por algumas outras empresas, sempre na área de agilidade. Inclusive, tive minha própria empresa, que está listada aqui, Exen. E tenho aqui listo algumas certificações que a gente vai juntando ao longo do tempo. Tá? Muito bem, vou fazer um rápido disclaimer, então, dessa apresentação. Essa é uma palestra externa, a palestra que eu estou aqui apresentando e reflete a minha opinião, não necessariamente a do meu empregador. Ok? Não tem bala de prata, pessoal. O que eu estou trazendo aqui são cenários aplicáveis, mas não são soluções absolutas. Por favor, adapte para o seu contexto. Tudo que eu tenho descrito aqui são aderentes para o nível de time, programa e alguma coisa aderente para nível de portfólio também. Ok? E eu não sou dono da verdade. Tá? Então, assim, trago os exemplos de situações de experiência própria, mas, por favor, entenda que isso pode ser muito diferente do que você vivenciou. Beleza? Então, rapidamente, sobre essa palestra. A palestra Agile Brasil. É uma palestra de nível intermediário. Ela pressupõe já alguns conceitos básicos. Posso explicar algumas coisas aqui, mas alguns pontos a gente vai já passar batido. Uso alguns termos em inglês, normalmente são parte do jargão. Por exemplo, essa palestra é time-bound, então vou ter que me acertar aqui com o relógio para fazer a palestra no tempo certo. Tem espaço para perguntas e a plateia participa. Beleza? Além disso, esse evento também é para networking. Nunca custa relembrar, né? A propósito, você conhece a pessoa que está ao seu lado? Você já viu essa pessoa? Vire para a pessoa, se apresente. Fala, olá, tudo bom? Eu sou fulano, trabalho aqui e ali. Por favor. Legal, pessoal. Meus contatos vão ficar à disposição no final da apresentação, mas, desde já, estou aqui para conversar. As imagens que eu usei aqui são royalty free, inclusive tem alguns memes também. E assim que possível, a palestra vai estar disponível para download em PDF. Beleza? E, desde já, um super agradecimento para o Work Chronicles. Não sou afiliado, não sou comissionado deles, mas eles fazem um trabalho muito bacana que retrata o dia a dia no mundo de escritório, no mundo de tecnologia. É muito legal, e tem alguns exemplos aqui. Muito bem. Vamos falar de eficiência e resultados, para começar. Falar em eficiência, para quem não conhece, esse aqui é o maravilhoso Porsche Taycan Turbo S. 600 cavalos sem nenhuma gota de gasolina. Isso aí. Então, esse é o ano da eficiência, né? Então, agora a regra é fazer mais com menos. Agora é só voltar para o presencial, que tudo funciona. Chega de enrolação. Não, peraí. Então, a gente não era eficiente antes? Vamos começar com treta, né? Começar chutando a porta aqui. Pô, como assim, meu? Que história é essa? Se eu te falar que, na verdade, essa é só uma visão do problema, o problema é muito maior.
E que a gente, muito provavelmente, tem soluções muito mais eficazes para isso. Vamos lá. Vamos falar de resultados. É muito fácil você falar que um time, uma área, não produz, não entrega, é demorado, seja lá o que for. Mas você vê tudo que é requisitado, tudo que é pedido para esse pessoal fazer? E mais, não só o que é requisitado, mas o que foi repriorizado, o que foi bloqueado, o que foi cancelado, dentre outros tantos obstáculos. E pior, de quem que é a responsabilidade disso tudo? Será que é do time? Será que é da gestão, do chefe? Será que é da cultura da empresa? E aí? Pessoal, melhorar o desempenho das empresas sempre foi o objetivo da gestão, qualquer gestão. E da agilidade também. A agilidade tem vários pontos de vista, tem vários objetivos, mas esse, com certeza, é um deles. Beleza. Então, e aí? Como é que está a nossa eficiência? Se a ideia não é justamente fazer mais com menos, então tá bom. Primeiro eu preciso saber, então, quanto nós estamos gastando. E será que a sua empresa sabe mesmo quanto que ela está gastando? Você acha que a sua empresa realmente sabe o quanto ela gasta? Opinião sincera. Eu ouvi um mais ou menos. Mais ou menos. Não. Beleza. E quanto que ela gasta por dia, por equipe? Alguém tem essa noção? E quanto ela joga fora? Será que são R$1.000 por dia? R$10.000? $5.000 por dia? Por equipe? Que absurdo. Como assim? Não é possível. Pode ser verdade. Então, vamos falar um pouquinho de taxa de queima. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Maravilha. Taxa de queima. O que é esse negócio de taxa de queima, Gus? Cara, é uma continha simples até. É quanto de dinheiro você gasta por dia. Simples, você gasta mais, sua taxa é maior, você gasta menos, sua taxa é menor. É um cálculo simples, mas dificilmente ele é colocado em foco. Normalmente, ninguém olha para isso. Vou fazer uma continha rápida. Exemplo, tá, galera? Exemplo, hein? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Tá? Imagina que você tem um time com 6 pessoas e o custo individual dessas pessoas é de R$10.000 por mês. Por custo, aqui, envolva o que você quiser no seu cálculo. Salário, benefícios, licença de software, aluguel do escritório, o custo daquela pessoa para compor o custo do time. Então, qual que é o custo dessa equipe por dia? A taxa de queima vai ser 6 pessoas, R$10.000 por pessoa, dividido por 30 dias corridos por mês. Isso dá incríveis R$2.000 por dia, por time. Beleza? Ok, e essa conta fecha? Então, vamos lá. Imagine que você tem uma taxa de queima dessa de R$2.000 por dia, por time. E vamos trabalhar no exemplo de uma feature. Cenário ideal. Uma feature temporária, que vai ter 8 meses de uso. Você tem 3 times alocados para fazer essa feature, 100% dedicados. Primeira coisa que nunca acontece, mas está lá, 100% dedicados. O trabalho ocorreu em 2 sprints, sem bug, sem retrabalho, sem erro. Outra coisa que nunca acontece, mas ok. E essa feature vai trazer para a gente R$200.000 de receita ao ano enquanto ela estiver em uso. E aí, senhores gestores? Esse desenvolvimento é go ou no go? Quem acha que desse desenvolvimento deve seguir? Ninguém? Ok, vamos chamar o VAR. Fazer um breakdown, pessoal. Uma receita de R$200.000 ao ano, mas ela vai estar disponível por 8 meses. Ela vai render por 8 meses, então ela não vai render R$200.000. Primeira pegadinha. Além disso, você tem uma despesa
de 3 times rodando por um mês, 2 sprints, a taxa de queima específica. Então, seu saldo final é negativo. Nesse exemplo simples, o seu saldo final é negativo. O que isso significa? Você deve seguir com essa feature ou não? Depende. Significa que a gestão tem que estar ciente do risco que ela está comprando. Porque você está gastando dinheiro. Por mais que ela renda, você está no vermelho. Beleza? Então, com isso, a gente consegue plotar um gráfico do custo acumulado dessa história. Tá? Que eu trago ele aqui. Eu vou explicar esse gráfico aqui em detalhe para vocês. Esse aqui é um gráfico simples que mostra a linha específica aqui em azul, que é o quanto o time vem gastando, e a área sombreada, em cinza, ela indica o quanto foi desperdiçado. Então, de maneira bem simples, a taxa de queima nesse gráfico é a inclinação da reta. Quanto mais inclinada essa reta estiver, mais o time está gastando, mais a empresa está gastando por dia. Se ela estiver flat, você não gasta nada, tá? Se ela estiver na horizontal. Além disso, o custo do time, ou o custo da área, ou do value stream, produzindo ou não, custa. Se um time fizer 14 épicos num mês, ou 0 épicos, o custo é o mesmo. Beleza? Risco, a gente considera tudo que começou e não foi terminado ainda. Done, tudo aquilo que começou e foi finalizado. E waste, tudo aquilo que começou e foi cancelado. Para exemplo dessa apresentação, eu não estou colocando aqui os gráficos com os itens de done, por isso tem uma estrelinha ali. Tá? Só para indicar como que a gente vai dar o foco aqui no desperdício. Beleza? Então, eis o desperdício. Chegamos, então, no ponto do desperdício. Qual que é a sua percepção sobre desperdício? Tem alguns exemplos. Vocês acham que isso aqui é desperdício? Ó, seu time está trabalhando nas tarefas de uma sprint, Scrum, normal, padrão. Aí chega uma nova prioridade e uma ordem. Por favor, pare o que você está fazendo, pare sua tarefa agora e comece a outra. Isso é desperdício? Depende, muito bem. Isso aqui. Olha, cara, sua área completou todas as suas tarefas com sucesso. O novo diretor agradece, mas diz que nós vamos para outra direção. Ou seja, tudo o que você fez agora está arquivado ali na prateleira, muito obrigado, vamos fazer outras coisas agora. Isso é desperdício? E um belo desperdício, né? Ou essa aqui, que tal? O produto foi finalizado, com sangue, suor, lágrimas. Foi lançado, maravilhoso, só que a taxa de uso é de 7% do esperado. E aí? Qual é a alegria de você fazer um negócio lindo, maravilhoso, que ninguém usa? Então, pessoal, vamos passar rapidamente sobre tipos comuns de desperdício em tecnologia. Os mais comuns, normalmente, são os itens descartados. Itens que foram iniciados e que foram descartados antes de serem finalizados, itens bloqueados tanto tempo que já não faz mais sentido, item repriorizado ou despriorizado. Subindo a régua, deixando mais caro isso, com features ou épicos descartados. Itens que foram entregues, mas que tiveram toda a feature cancelada, ou mudanças de curso, normalmente por troca de gestão, e isso representa uma ameaça, não só para a empresa, mas para a moral dos times também. E os mais caros, que são os produtos que o cliente não usa. Tá? Que são features, tem um produto inteiro que foi entregue com sucesso, mas que não atende o cliente. E você tem o descarte de toda a sua cadeia produtiva. Tudo que você jogou lá. E, normalmente, isso é follow-up de decisões baseadas em feeling ou ego. Eu sei o que o meu cliente quer, vamos fazer desse jeito. Sinto muito. Muito bem. E como que eu calculo isso, cara? Bom, a gente vai calcular o custo do item, e depois vocês vão ver que para se calcular o desperdício disso fica fácil. Então, fórmula simples para um custo aproximado. O custo aproximado de um item é o lead time desse item vezes a taxa de queima por dia, dividido pelo IP médio do time no período desse lead time. Se você precisa tirar uma foto nessa apresentação, é desse slide. Depois que o item está finalizado,
se ele está finalizado com sucesso, ele foi entregue, esse custo todo, você acumula ele todo e você classifica ele como dano. Se esse item todo foi cancelado, você acumula esse custo todo e classifica ele como waste. E o WIP tem um papel fundamental aqui. Fundamental. Por exemplo, cara, um time, lead time de 10 dias, mesma taxa de queima, 4 itens sendo feitos ao mesmo tempo. O custo para cada item é de R$5.000. Se o mesmo time estivesse fazendo apenas uma coisa, usando todas as mesmas variáveis, esse custo seria de R$20.000. Porque o time estava dedicado a fazer só aquilo, e nada mais. Ah, então é fácil, é só atolar a galera de serviço que custo despenca, né? Cuidado, jovem padawan, esse é o caminho para o lado sombrio. Fazendo isso, você vai incorrer em um WIP alto, e você vai ter uma série de consequências. Lead times mais longos, mais dependências, muito mais bloqueios que, putz, esquecemos. Putz, nem lembro o que era esse negócio aqui, está parado por tanto tempo, e muito maior chance de desperdício. E se for de feature, é muito pior. Que daí, como é que você calcula isso? Você vai fazer o somatório de todos os itens que foram cancelados, mais todos os itens que você fez e que foram jogados fora. Para todos os times que atuaram em cima disso. Além de todos os itens que ainda estão em aberto. Ou seja, dá para entender o tamanho do prejuízo? Tudo isso é jogado fora? E essa é a dura realidade que acontece na imensa maioria dos projetos de software. 3 features são canceladas e ninguém está nem aí. Um time pede 2 dias a mais para fazer o serviço e todo mundo fica louco. Beleza. E como que a gente resolve isso? Aqui eu vou citar um grande filósofo brasileiro do século XX, Serginho Malandro. Ha! Yeah! Não tem como eliminar desperdício, galera. Sinto muito. Sempre, sempre vai ter desperdício. Em qualquer processo. Sempre vai ter. E isso não é ruim. Se você tiver desperdício que esteja numa faixa aceitável, beleza. Porque da mesma forma que você fala de MVP, e MVP precisa ter a opção do descarte, você precisa validar aquela hipótese, e às vezes ela não dá certo, isso é waste também. Só que da mesma forma, você tem, se você tiver desperdício demais, você tem problemas sérios no seu processo. E aí? O bacana da análise de waste é que, às vezes, mesmo sem nenhum número, mesmo sem nenhuma informação adicional dos times, só com os gráficos, você consegue ter alguns diagnósticos muito interessantes. São pontos de partida para análise. Por exemplo, o que significa esse gráfico? Aqui eu tenho um waste muito baixo, ou um waste quase zero. O que isso significa? Que provavelmente eu não tenho experimentação, que provavelmente meu processo está totalmente negligenciado, ninguém está olhando para os boards, ninguém está atualizando nada, e que eu tenho trabalho escondido. Ou ainda, se eu tenho esse gráfico, o que isso me mostra? Cara, aqui o meu waste é muito alto. Então aqui, eu com certeza tenho problemas no meu processo, tenho repriorizações e provavelmente tenho troca de demandantes, não de demandas. Agora você faz isso porque eu estou falando, agora você faz isso porque fulano está falando, agora a prioridade é essa, agora é essa. E esse gráfico aqui, quem arrisca? Pode falar mais alto, galera. Aprendeu com os erros? Não. Mas boa chance, boa tentativa. Quando você tem aqui um caso de waste negativo ou irregular, isso aqui é um problemão, cara. Porque isso aqui está indicando que o seu processo está sendo manipulado.
E isso aqui está indicando, não só se está com problema no seu processo, mas está trabalhando numa realidade alternativa. E um termo que a K21 usa, que eu acho muito legal, que é o verde melancia. Está tudo certo, está tudo bacana, só que, na verdade, está tudo zoado. Beleza. E soluções para isso, então? O que a gente pode sugerir para resolver esse problema? Cara, no nível dos itens, redução de WIP, monitoramento do WIP de time e de áreas, aplicação de Definition of Ready, dashboards e KPIs com violação de DOR, políticas explícitas, aging chart, tempo total em bloqueio, KPIs de waste, segurança psicológica para falar, não vamos fazer isso. Boa comunicação com menos reuniões. Meus preferidos são esses aqui. Redução de WIP, boa comunicação com menos reuniões, e aging chart resolvem grande parte dos problemas. No próximo nível, o que a gente pode fazer? Cara, entregas frequentes, baixo percentual de bloqueio e cancelamento, baixa dependência entre tarefas, monitoramento dessas dependências, resolução rápida disso, análise da taxa de queima e de waste, gestão visual, burn-up métricas de épicos, one piece flow desses épicos, começou, termina, avança o outro, termina, e fonte única de verdade. Meus preferidos são esses aqui. E no terceiro nível, o que a gente pode fazer? Fit for purpose, campeão nesse ponto. Cálculos de ROI, previsto e real, análise de funil de conversão, teste AB, fail fast, learn fast, rebuild fast. Quanto mais rápido você conseguir falhar e reconstruir, melhor. Roadmap aberto, sensacional. Roadmap aberto e voting power de usuários são coisas fantásticas que conseguem revolucionar uma indústria. Tag Analytics para tudo quanto é lado, métricas de produto e foco em Customer Centricity. E esse aqui também é meu top 3. Agile Governance ajuda? Sim, mas não é tudo. Então, ajuda você a ter regras claras, ajuda você a trabalhar com constância, não precisa mudar tudo da noite para o dia, dá para você trabalhar isso com trabalho de formiguinha. Resultados de antes e depois dão uma ótima base de comparação. E, muito importante, a sua fonte dos dados tem que ser muito confiável. Se você tiver qualquer tipo de questão, qualquer tipo de dúvida na sua fonte de dados, corrija isso primeiro para você ter métricas assertivas. E aí? E esse assunto sobe para nível diretoria, C-level, então, claro. Processo em excesso, pessoal, também gera waste, gera bastante waste. Por exemplo, quadrinho fantástico do Workcomics. Olha, eu preciso de status update a cada hora. Eu tenho uma pergunta. Se a gente vai estar dando status update a cada hora, quando que a gente vai trabalhar? Ou então, olha, aqui a gente faz uma reunião pré-sprint, uma sprint planning, uma reunião de check-in de quarto de sprint, check-in de meio sprint, 3/4 de sprint, sprint review, sprint retrospective, tudo isso em 2 semanas. Não é à toa que está todo mundo exausto. Nesse nível, pessoal, tem algumas métricas de portfólio que podem ajudar bastante. Backflow, a gente consegue enxergar, consegue detectar retrabalho e baixa eficiência. Aging e lead time de features. Se está demorando muito para uma entrega grande acontecer, será que a gente está tendo bloqueio de dependências que não estão declaradas? Mesmo que os times não apontem isso, dá para detectar isso no nível de portfólio. Parte de waste, ela está em valores aceitáveis e com atualização frequente. E mais do que isso, a gente está usando isso como KPI, a gente está usando isso como um KR do nosso OKR. Isso melhora a governança da empresa toda. Skin in the game, pessoal. O waste só é contabilizado para a empresa ou ele impacta o seu bônus também? Ou o bônus do seu chefe? Ou do seu diretor? Enquanto tiver atuação profissional alinhada a bônus, sempre vai ter alto waste. Por quê?
Direciona o comportamento. O que mais? Também. Também. Cava um pouquinho mais nesse assunto. O que está escondido atrás disso? Você está no caminho certo. Quando você tem uma entrega por bônus, são raras as vezes que você tem conexão entre o que já foi feito e o que vai ser feito. Você tem algum objetivo ali, que pode ter alguma relação, mas boa parte do trabalho acaba sendo o seguinte: beleza, cumpriu o bônus aqui, resolveu. Para a próxima parte agora aqui, quem se importa? Beleza, pessoal. Então, só para fechar, algumas perguntas difíceis para todo mundo aqui. A teoria é muito legal, mas o que vale é a prática. Como que está a sua prática? Quais desperdícios você enxerga no seu trabalho, no seu dia a dia? O que importa mais? O resultado da empresa ou o resultado do gestor? Você tem skin in the game na sua atuação? E a sua empresa também tem? Está lá, comprometida com isso? O que mais? Será que a gente sabe todos os dados do nosso processo? Como é que a gente decide isso? Como que você apresenta seus resultados para os seus stakeholders? E se você já tem um nível de direção, para o seu board? E se você já está no board, para os seus investidores? E se você já é investidor, para o mercado? Como que você apresenta seus resultados? Você tem um ambiente seguro para trazer esses questionamentos? Ô, chefe, estamos com 20% de desperdício aqui, beleza? Ou impera a cultura do medo? E no final, quem paga por esse desperdício? E lembre-se, o waste cheira mal. Ninguém quer estar associado com desperdício. Não seja mal educado, não seja arrogante, mas faça as perguntas que precisam ser feitas. Faça as perguntas difíceis. A gente nunca tem toda a informação, mas também não tenha receio de perguntar aquilo que é óbvio e só cuidado ao expor situações, mas vá atrás. E comece com o que você tem hoje. E que tal hoje na próxima segunda-feira? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Gus. Gente, infelizmente não vai dar tempo para fazer perguntas. Ele está olhando aqui que tem 2 minutos ainda, mas é porque atrasou 2 minutos a dele. Pessoal, tá bom, vai. Uma perguntinha. Além da pergunta, eu queria fazer um favor. Por favor, nosso muito obrigado ao pessoal de Libras. Verdade. Uma pergunta, e eu vou estar aqui fora depois no café, quem quiser conversar. Como o Gus fez perguntas para vocês, depois vocês vão responder ele também. Alguém tem alguma pergunta? Dou-lhe uma. Qual tipo de perguntas difíceis? Desculpa, não ouvi direito. Qual tipo? Chefe, a gente sabe qual que é a nossa taxa de desperdício hoje? É uma pergunta bem difícil. Ou então, assim, a gente está fazendo isso para entrega para o cliente ou a gente está fazendo isso só porque está no cronograma? É outra pergunta bem difícil. Ou então, que problema que isso está resolvendo? Coisas desse naipe. Mais alguma? Desculpa, não estou ouvindo, estão perguntando. Mais alguma? Fechou? Fechou, é isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigada, Gus. Valeu, gente. A próxima palestra começa 12h10, então, se vocês quiserem subir ali em cima, deixar o feedback para o Gus ou conversar com ele depois pelos corredores, tomar um cafezinho, água, fiquem à vontade, depois a gente volta.